Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 15 de outubro, quarta-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e é o seguinte, hein? Como a gente falou ontem na live e também na segunda-feira, a gente continua muito a reboque do que está acontecendo no exterior e essa história de Estados Unidos e China vai continuar trazendo muita movimentação no mercado financeiro, conforme os países vão tentando ajustar aí como eles chegam para o dia do encontro entre Trump e Xi, que deve acontecer aí nos dias 20 e pouquinhos de outubro. Ainda não divulgaram a data específica, mas eles devem se encontrar antes de um encontro maior entre vários países no dia 27, na Coreia do Sul. Então é possível que seja aí no dia 26, no dia 25, o encontro entre Trump e Xi. Ontem a gente teve várias idas e vindas, né, dependendo de quem você ouve no governo, né? O Trump primeiro falou que estava tudo bem, depois soltou uma notinha no Truth Social falando que não era bem assim, que tinha um problema com a China não comprar soja dos Estados Unidos, então que os Estados Unidos também ia vender óleo para a China. Depois o Scott Bessent falou que essa história das terras raras aí mostrava que a China está com a economia fraca e que quer levar todo mundo para o buraco. O James Greer falou que não, está tudo certo, vai ter encontro, né? O James Greer, que é o representante comercial lá dos Estados Unidos, que vai ter encontro entre Trump e o Xi, mas que, apesar da fala do Trump das tarifas de 100%, ele acha que os dois países chegam a um acordo antes disso, né? E ficou essa coisa, esse vai e volta nos mercados o dia inteiro, né? Não à toa, o Ibovespa fechou aí praticamente parado em 0,07 de queda aos 141.682 pontos no dia de ontem, né? O dólar foi a 5,48, enquanto o Bitcoin caiu aí para 112.330, agora caindo 0,64 a 112.332, e o ouro batendo recorde em cima de recorde. Bateu recorde ontem, deve bater outro recorde hoje, né? Já está, nesse momento que eu falo com vocês, com alta de 1,30% a quase 4.200 dólares a onça Troy, né? 4.197 dólares nesse momento que a gente conversa. Conforme vai avançando as conversas sobre paz na região ali do Oriente Médio entre Israel e Hamas, o petróleo tem caído, também tem aumentado a produção. A Agência Internacional de Energia também já apontou um aumento de produção e o petróleo está aí em 62 dólares e 24 centavos nesse momento que a gente está conversando aqui, o barril do tipo Brent, né? E aí levantou aquela famosa conversa sobre, mas e a gasolina no Brasil? Vai cair em função da redução do petróleo? Segundo a, aquela associação de produtores de combustível no Brasil, esqueci o nome, rapaz. Mas segundo a associação ali, o PPI a gente está defasado em mais ou menos 10%, e isso, né, traria aí um impacto para a gasolina de 20 e poucos centavos que a gente poderia reduzir. Perguntada sobre isso, a CEO da Petrobras, a nossa querida Magda Chambriard, falou que não tem, né, ainda não tem nada para falar sobre isso, mas a Petrobras mantém aquela ideia de não reajustar os preços com frequência para não causar volatilidade nos preços da bomba. A associação é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Acabei de achar aqui o nome que eu tinha esquecido, né? Então, na conta da ABICOM aí, 24 centavos que você poderia reduzir na gasolina, mas isso não deve acontecer tão cedo, segundo a nossa querida Magda Chambriard. Agora tem uma coisa muito interessante, o Haddad está discutindo aí de onde vai sair aqueles 20 bi que eles perderam com a MP do IOF, né, e como cobrir os 46 bilhões de rombo que tem na conta
do ano que vem, já que a ideia é um superávit de 0,25%, superávit primário, né? Quando você compara receitas com despesas sem gastos financeiros, né? Sem gastos ou lucros financeiros, né? Sem gastos ou ganhos que você tem aí com empréstimos ou dinheiro emprestado. É, então, está discutindo lá no Senado com o Alcolumbre, apresentando para o Lula quais são as opções, né? Hoje deve ter uma conversa com o Lula mais específica, diz que está tudo na mesa, e ontem foi perguntado se existia um risco de mudar a meta fiscal, e o nosso querido Haddad foi enigmático, diz que cada ação tem uma consequência, não é mesmo? Mas não falou se vai ou não mudar a meta fiscal. Acho que mudar a meta fiscal agora ficaria bem ruim se mudasse para o ano que vem. Não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que o governo vai fazer o que sempre fez, né? Ele vai fazer alguma matemática para fazer a conta fechar. Por falar em matemática, o governo também defendeu ontem a forma como ele trata os bloqueios e os contingenciamentos em função da meta fiscal, que foi criticado pelo TCU, né? Defendeu lá no TCU, Tribunal de Contas da União, porque o TCU argumenta que você não pode mirar no limite inferior da meta, né? No limite de menos esforço. Você tem que mirar na meta, que seria zerar o déficit. Então, quando você faz bloqueios ou contingenciamentos, você tem que mirar no zero, né? No zero a zero ali na meta, que é zerar o déficit. Se ano que vem, então, é um superávit, quando você fizer bloqueios e contingenciamentos, você tem que mirar no superávit e não em zerar a meta, que vai ficar como limite inferior aí da meta fiscal. Até porque esses limites, essas bandas, são para absorver choques que não estão prontos, né? Que ainda não estão visíveis, né? Então tem esse problema. Mas uma outra coisa que é muito interessante é que o governo está buscando aí 20 bilhões de reais, aparentemente, para cobrir as contas dos Correios, né? Segundo eles, não, é porque vai ter ajustes, né, demissões, blá, 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 e aí vai precisar de um dinheirinho a mais, e aí está buscando aí no mercado 20 bilhões de reais. Lembrando que os Correios têm sido deficitários, né? Têm fechado os trimestres no negativo, né, com prejuízo, né? E isso lembra aquela conversa de, não, mas os Correios não precisam dar dinheiro, né? Os Correios, blá, blá, blá. Eu também acho que os Correios não precisam nem têm que dar dinheiro. Inclusive, se tiver lucro, deveria ir para o Tesouro Nacional integralmente, já que é uma empresa pública. Mas não pode dar prejuízo, porque senão o que que você está fazendo? Você está socializando a má administração aí no caso. E aí o que que aconteceu, né? Se você olhar as coisas como causa-consequência, o que que o Correio reclamou? Por que que o Correio tem reclamado que as receitas dos Correios caíram? Porque a taxa das buzinhas acabou fazendo com que o Correio perdesse receita no segmento internacional, porque está chegando menos compra do exterior, não é mesmo? E aí os Correios passam a ganhar menos dinheiro. Então, o que que é? Quando você vai cobrir o rombo dos Correios com dinheiro público, né? Afinal de contas, você está emprestando dinheiro agora para os Correios, quem vai pagar é o contribuinte em última análise, porque as garantias são garantias da União, né? Então, o que que você fez? Para defender o negócio de Magalu, Avan, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula aqui, viu? Magalu, Avan e outras lojinhas brasileiras que se sentiam prejudicadas, faziam campanhas aí contra o comércio internacional para defender esse pessoal e arrecadar um dinheirinho a mais também. Você acaba, como é que se fala? Socializando agora esse pagamento, que é o brasileiro, todos os brasileiros vão ter que acabar pagando para defender aí o balanço dos Correios, né? O governo deve pegar esse dinheiro com a Caixa, com o Banco do Brasil, mas também tem empresas ou instituições privadas aí que podem fornecer essa linha de crédito para os Correios, como BTG, Citibank, o ABC Brasil também, que são bancos que já têm linhas de crédito com os Correios, né? Mas você vê como são as coisas. Bom, na agenda econômica de hoje, o IBGE divulga às 9 horas as vendas no varejo, e aí o varejo ampliado aí, a expectativa é de uma alta de 0,7% contra 1,3% em julho, né?
O varejo restrito, né, que tira aí produtos acabados, digamos assim, né, de produtos, não é produtos acabados, são bens duráveis, né? O varejo restrito deve interromper aí. O pessoal imagina que vai subir 0,2% depois de cair 0,3% em julho, o que deve mostrar que ainda tem força a economia brasileira e que os juros devem permanecer mais altos por mais tempo. Por falar de juros, ontem, como eu tinha antecipado para vocês na live, o Powell falou a 1h e pouco da tarde sobre juros, etc. e tal, e manteve, né, sobre o estado da economia americana, na visão da política monetária, e manteve contratados aí aqueles cortes de juros para outubro e dezembro no, nesse ano, né? Mas, deixa eu só carregar aqui, mas aquela expectativa em janeiro caiu de 50 e pouquinho para 48,4% que estava dando de manhã cedo aí, quando a gente olhou aquilo. Ontem fechou em 48,1%. De qualquer maneira, o pessoal aumentando a chance aí de um corte extra em janeiro do ano que vem, lá nos Estados Unidos, o que faz com que o dólar, então, recue um pouquinho, né, e fique menos, ajude aí, principalmente a gente por aqui, os emergentes, né? O DXY hoje cai 0,14% a 888 mil pontos. É bom lembrar aqui, quando a gente fala disso, que tudo isso está a reboque dessas idas e vindas que a gente vai ver até a reunião entre Trump e Xi, né? O que os americanos estão fazendo e os chineses também estão respondendo mais ou menos do mesmo jeito. Inclusive, os americanos reclamaram de uma coisa que eles fizeram com o Brasil, né? Não, ou, segundo eles, os chineses não atendiam os telefonemas dos representantes americanos. Você vê que pau que dá em Chico também bate em Francisco, né? Então a gente vai ter essas idas e vindas. De qualquer forma, com a fala do Powell mais dovish ontem, né, mais dovish que o esperado ontem, os juros fecharam lá no exterior, fecharam aqui no Brasil também, tá? Fechando aí 3 pontos, 4 pontos base, dependendo de onde você olhar na curva futura de juros. Beleza? Então é mais ou menos isso. Hoje ainda tem resultados dos bancos norte-americanos, mas como eu falei para vocês ontem, o importante mesmo é na semana que vem, quando 43% do valor de mercado do S&P 500, praticamente metade do valor do S&P 500, solta resultado, que são a Amazon, Nvidia e mais duas ou três aí dessas grandes que vão soltar resultado na semana que vem. Então, por enquanto, os bancos têm vindo acima do esperado, o que é ótimo, mas a gente ainda tem que esperar aí para ver as Big Techs, como é que elas estão ficando nesse novo tempo, né? Bom, ontem fechou a Nasdaq em 0,69 de queda, 24.579 pontos, e o S&P 500 em 0,16 de queda a 6.644 mil pontos. O Ibovespa, como eu falei, fechou a 141.682 e andou no positivo até 3h30, mais ou menos, da tarde. Aí começou essa história da China. A gente acabou fechando levemente no negativo. Para agora, S&P 500 futuro apontando um início de sessão em alta de 0,58 e o Nasdaq futuro apontando 0,77 de ganho também para aí a bolsa de tecnologia de Wall Street. Beleza? A gente se vê amanhã na nossa live por volta, né, pontualmente por volta das 7h30 da manhã no YouTube. Então, até lá e avante, sucupira! Acorda, sucupira!